Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre os subsistemas do planeta Terra. A gente vai entender o que é cada um desses subsistemas, quais são suas características principais e as interações existentes entre eles e o quanto é a dinâmica natural nas relações entre esses subsistemas. Eles são importantes, é muito importante em nossas vidas, principalmente para a nossa existência, certo, pessoal? Então, de início, a gente tem que entender o nosso planeta Terra como um sistema terrestre que corresponde a um conjunto de elementos que garante o funcionamento do ambiente natural do nosso planeta, certo? Esse conjunto de elementos que eles estão em cada um dos subsistemas e são responsáveis pela dinâmica e transformação do planeta Terra, e que eles estão em constante interação entre trocas de energias e materiais, certo? Que vai fazer com que esses subsistemas eles sejam responsáveis pela estrutura e pela dinâmica do planeta Terra. Os principais subsistemas da Terra são atmosfera, hidrosfera, biosfera, litosfera, manto e núcleo. Esses três aqui, núcleo, manto e litosfera, a gente já estudou na semana passada quando estava estudando as camadas internas do planeta Terra, certo? Então você já tem uma noção do que é, como se caracteriza cada um desses sistemas. Então aqui a gente vai dar só uma sintetizada por cima. As complexas interações entre esses subsistemas, eles resultam em um planeta que muda dinamicamente, no qual a matéria e a energia são continuamente recicladas em diferentes formas. A gente sabe que as rochas que compõem a litosfera ela possui um ciclo, ela tem origem, ela sofre intemperismo e ela vai depois ela vai sofrer o processo de fusão, voltando para o estado líquido no manto da Terra novamente. A atmosfera ela tem o ciclo, a hidrosfera também tem o ciclo hidrológico, a biosfera também. Então todos esses sistemas eles possuem um ciclo, então eles são continuamente reciclados, eles se renovam, se reciclam novamente, certo? E estão em constantes interações. Primeiro aqui a gente vai analisar os subsistemas internos, núcleo e manto, certo? A gente já tinha estudado na semana passada, então a gente vai aqui mais uma vez caracterizar cada um desses, né? Então, primeiro o núcleo. O núcleo ele é a camada mais interna do planeta Terra, certo? É aqui onde se registra as maiores temperaturas e também as maiores pressões. Ele se divide em núcleo interno, que é sólido em virtude das pressões que existem. A alta pressão faz com que os elementos eles permaneçam em estado sólido aqui. E o núcleo externo ele é já formado por material líquido, certo? Rocha derretida, né? Então, os materiais mais pesados do planeta Terra, eles estão aqui no núcleo, que é o ferro e o níquel, né? Lembra quando eu falei na questão da separação das camadas, né? Os materiais mais pesados foram para baixo e os mais leves permaneceram na parte mais superficial. Aí o manto é o maior desse subsistema do planeta Terra, é o manto, certo? A maior camada é formado por rochas derretidas, né? Em estado líquido, que alguns cientistas dizem é um estado pastoso como se fosse um creme dental, né? Então aqui no manto é onde tem as correntes, é onde são geradas as correntes de convecções. Essas correntes de convecções que são responsáveis pelos movimentos das placas tectônicas, que vai estruturar toda a formação de relevo, responsável pelo vulcanismo, os terremotos, entre outros fatores.
A litosfera é a camada da Terra que ela está na interação entre essas outras camadas mais internas que a gente viu no slide anterior, manto e núcleo, e as camadas mais externas, né, como a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Então a litosfera ela é a camada sólida do planeta. Ela é o subsistema que está em estado sólido, certo? Que ela envolve rochas, os solos, as formas de relevo e todas as dinâmicas que são relacionadas a seus processos de atuação e transformação, como por exemplo o movimento das placas tectônicas, que as placas tectônicas elas estão aqui faz parte da litosfera, certo? E outros fatores. E é um subsistema importante porque é aqui onde fixamos, né? Onde estamos localizados, onde as sociedades estão espalhadas na litosfera. Hidrosfera. Hidrosfera é a camada de água da Terra, sendo composta pelos rios, lagos, oceanos e mares, além da umidade, ou seja, do vapor d'água que ele está presente na atmosfera, que também faz parte da hidrosfera, que vai influenciar no clima, certo? Então, a água nos 3 estados, líquido, gasoso ou sólido, faz parte da hidrosfera. Apesar de alguns cientistas eles classificar o gelo, né, as calotas polares, né, aquelas geleiras, como outro subsistema, né, no qual eles dão o nome de criosfera. Mas ali tem água em estado sólido, que toda a água que está no nosso planeta faz parte da hidrosfera. Biosfera é a camada da vida envolvendo todos os seres vivos, seja a fauna ou a flora, certo? Então, essa camada que envolve todos os seres vivos e aqui habita o nosso planeta, e que nós, seres humanos, estamos incluídos nessa camada, na biosfera. Essa daqui ela é resultante da interação de todos os outros subsistemas, certo? Desde o núcleo, manto, litosfera, hidrosfera e atmosfera. O resultado disso é uma vida complexa, uma distribuição de vida complexa por todo o planeta Terra. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases. É isso, o que mais predomina é o nitrogênio, tem o gás carbono, e tem o oxigênio também, o oxigênio é o mais importante para a nossa vida, né? Porque nós respiramos o oxigênio. Os outros são importantes também, mas o oxigênio é o mais importante, né? É responsável pela proteção do planeta, né? Do planeta Terra, seja por meio aqui consegue filtrar a radiação ultravioleta, que não chegue com tanta intensidade, porque se não fosse a camada de ozônio que existe na atmosfera, os raios ultravioleta chegavam com mais intensidade e talvez seria impossível o desenvolvimento das células que são vitais para a vida no nosso planeta. Também pode destruir os meteoros que possivelmente poderiam chegar até a superfície, certo? E ela também é responsável pelas transformações climáticas, né? A constante interação entre a atmosfera e a litosfera é o que a gente presencia nas transformações climáticas, seja na precipitação, seja no vento, entre outros. Aí, pessoal, após a gente entender o que é cada um desses subsistemas, agora vamos entender a sua interação. Porque o sistema terrestre, ou seja, o planeta Terra, ele tem seus subsistemas em constante interação. Por isso que o nosso planeta ele é dinâmico do ponto de vista natural, certo? Então, primeiro, se a gente for analisar, eu vou analisar aqui os dois subsistemas mais internos, núcleo e manto. Como eu já tinha falado antes, né? O núcleo ele vai fornecer calor para o manto,
que esse calor é responsável pelo movimento, né, das correntes de convecções. Essas correntes de convecções ela vai ser responsável pelo deslocamento das placas tectônicas que estão na litosfera, as placas tectônicas. As placas tectônicas deslocando, vai formar montanhas, vai modelar, vai estruturar relevos, certo? E também vai fazer com que o material que está no manto, o magma, né, a rocha derretida, né, que está em estado pastoso, como eu falei, chegue até a superfície, formando nova crosta, nova litosfera, né, quando ocorre o derretimento. E também os gases que estão aqui, ele vai para a atmosfera, certo? Então aqui o contato, e esses gases na atmosfera, ele pode entrar em contato com a hidrosfera, ele pode também influenciar a biosfera, assim por diante, porque a biosfera ela tá também subordinada a esse movimento das placas tectônicas. Ela é distribuída a sua diversidade de acordo com o movimento das placas tectônicas, assim como também a hidrosfera. Os relevos que são formados vão condicionar o direcionamento de vários rios, não é isso? Uma grande montanha vai formar até barreiras que possam fazer com que tenha as chuvas orográficas, né? O vapor d'água se condensa e começa a se precipitar por causa desse relevo. Então essas primeiras interações, lembrando que núcleo e manto e a litosfera, eles também podem ser chamados de geosfera, certo? Aí entender as interações entre os outros subsistemas, aqueles que são mais externos, professor. Vamos lá. A litosfera, certo? Como eu falei, na litosfera vai ter o relevo, o solo, as rochas. A litosfera ela pode condicionar o movimento das águas líquidas, né? Como podemos dizer. E também os relevos, né? Eles podem também condicionar a precipitação, que no caso já é uma interação, a precipitação e a evaporação já é uma interação entre a atmosfera e hidrosfera, certo? A hidrosfera ela pode causar alteração e a erosão do solo, das rochas, ou seja, dos componentes da litosfera, certo? A atmosfera também, seus gases, alguns gases podem provocar também as reações químicas no solo, assim como alguns componentes que estão na litosfera também podem causar reações e emitir gases para a atmosfera. Esses três subsistemas aqui, eles vão condicionar a diversidade de seres vivos, que é a camada da biosfera, certo? Seja pela liberação de gás, seja pelo material que a litosfera vai ceder, ou também pelo condicionamento da água, né? Que faz com que esses seres vivos eles se distribuam pelo sistema terrestre, certo? E que mantenham relações. E essas relações entre os seres vivos, eles também podem fazer com que libere gases para a atmosfera. Vou dar só um exemplo da árvore, né? A árvore ela pega o gás carbono da atmosfera e ela vai liberar o que? Oxigênio para a atmosfera. Os outros seres vivos, como os animais, eles vão pegar o que? Eles vão pegar o oxigênio da atmosfera e vão liberar o gás carbono e assim por diante. Eles vão precisar de água, eles vão precisar da litosfera. Então é essa a interação entre os subsistemas. Então, assim que entendemos o planeta Terra como um sistema complexo, certo? Que existe uma constante troca de energia e materiais, certo? Que é responsável pela dinâmica do nosso planeta. E era só isso, pessoal. Até a próxima aula. Saudações.